Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje eu fiz uma arte aqui para vocês e eu vou tratar de um tema econômico, mas que na verdade é demográfico. Porque é aquilo que eu falei para vocês no meu primeiro vídeo, que economia não é finanças. Esqueçam aí o que esses youtubers que nem são economistas dizem. Primeiro de tudo, você quer resolver sua vida? Primeiro entenda o que está acontecendo. Existe um ditado ou até mesmo uma noção tradicional de vida que é o seguinte: se você quer crescer, primeiro você tem que expandir. Você tem que criar raízes para você entender o que está acontecendo no mundo e depois disso sair. Tem muita gente que me pergunta: Léo, seria bom sair do Brasil? A única saída do Brasil é o aeroporto. Ou o que eu posso fazer no Brasil? Você tem que entender a vida que você vive. Para você entender as decisões econômicas que você pode tomar. O Brasil é um país que tem um mercado de trabalho muito regulamentado, muito precário, em que a maioria dos empregos são subempregos, que foi vendido uma ilusão de 2003 para cá de que o ensino superior poderia resolver sua vida, e muita gente está endividada com o ProUni, ou tem um diploma em que uma profissão em que você estudou 10 anos, você tem um salário em que um técnico eletricista, um técnico mecânico ou outras profissões técnicas te dão um salário melhor, uma demanda de mercado melhor. Tem muito doutor, professor, que só consegue emprego como doutor, professor. Então, o que eu quero falar aqui hoje é para você entender o mundo e tomar uma decisão. Principalmente se você tem de 15, não, né? Vamos ser politicamente corretos, né? De 18 a 35 anos, né? Eu coloquei 15 a 39, mas eu vou explicar o porquê. Mas esse vídeo é para você que tem de 18 a 35 anos para você tomar uma decisão. O Brasil vai acabar? Eu vou dar alguns dados aqui nesse vídeo, né? Os dados que eu tenho de 2023, mas são dados que são suficientes, tá? Eu desenhei aqui um mapa mundo, isso aqui é um croquis, né? Isso não é um mapa, isso aqui é um croquis. E eu vou aqui explicar para vocês o seguinte: o Brasil vai acabar. O Brasil é um país que pensa que é a Europa, mas tem a capacidade de PIB per capita, ou seja, a produção por cabeça, menor do que países do Caribe. Nós ainda não somos indicadores econômicos tão ruins quanto a África, mas se você pegar por cabeça, os nossos indicadores econômicos são menores do que o Caribe, de países do Caribe, que vivem de turismo, ou de plantação de banana e açúcar, né? Ou, enfim, bens primários. O Brasil tem um problema demográfico muito grande. A população brasileira está ficando velha e pobre. Você tem o problema do INSS, que toda hora você tem que fazer reformas. A última reforma vai fazer 10 anos já, né? 8 anos, mas se começou a falar no governo Temer 2015, 2016. E ela saiu em 2019, né? Mas já vai ter que fazer outra. Vai ser difícil de você aposentar. Se você gosta de economia, provavelmente você quer finanças para poder se equilibrar no mundo. Mas se você ver meu vídeo sobre investimentos, o que você precisa fazer para investir, eu falei um pouco sobre sair do Brasil também, ou se desenvolver como línguas. E aqui também, no vídeo sobre o agro, dá uma conferida lá, que o Brasil, na verdade, só distribui renda, né? Que a gente fala, o agro é potência, não é nada, a gente tira o subsídio, todo mundo chia, o país acaba. Bem, vamos lá. O Brasil vai acabar? Primeiro, o Brasil é um país velho. Porque a pirâmide populacional aqui não é mais uma pirâmide. Você tem menos jovens do que meia-idade velhos. Isso é bom, que tem muitos velhos e jovens, né? As pessoas estão vivendo. É bom viver, né? É bom viver. Por quê? Porque é bom, certo? Só que há poucos filhos, né? Se você pega aqui, eu vou ensinar o básico de demografia. Você tem o Pedrinho, você tem a Mariazinha, você tem a Isabel e você tem o seu Matias, certo? O Pedrinho e a Maria têm um filho, o Enzo. E o Isabel e a Matias têm... A Isabel e o Matias têm a Valentina. Vejam, o Pedrinho teve um pai e uma mãe. A Maria teve um pai e uma mãe. Isabel também, Matias também. E assim vai, certo?
E assim vai. Veja que cada geração que você volta é uma fatorial. Para o Enzo e a Valentina, vamos supor que daqui 20 anos eles virem um casal, eles têm um outro filho, né? Vejam, para esse filho nascer, ele dependeu de um pai e uma mãe e 2 pares de avós. E assim vai. Então, é salutar que cada casal tenha mais de 2 filhos para repor pelo menos os pais. Então, por isso que a gente fala que a taxa de reposição é 2,1. Mas como é que eu vou ter um filho e meio? Porque se eu tenho 10 casais, e desses 10 casais eu tenho 21 crianças, eu tenho que provavelmente cada casal teve 2 filhos. Não, pode ter tido um casal que teve 1, um casal que teve 3, um casal que teve 7, um casal que teve 8, né? Porque é a curva normal, né? Depois eu explico que a curva normal, isso é estatística, né? A maioria das pessoas tem um filho. Tem algumas pessoas que tem... a maioria das pessoas tem 1,9 filhos, né, no Brasil. Tem algumas que tem 1,8, tem pessoas que têm 1,7, 1,6, 1,1. E uma grande parte tem 0. E aqui tem algumas pessoas que têm... pessoas não, casais, né? Que tem média 2, até que você tem pessoas com 8 filhos, 12. Ah, você vai falar, mas como eu tenho 1,9? É que, na verdade, desse buraco, é que aqui não é uma linha. Aqui não tem, né? É que a gente traça no meio. Tem um grande número que tem 2, tem um grande número que tem 1. Aí você tem uma reta aqui e a gente vai pegando. Entendeu? Isso é estatística. Bem, no Brasil, a taxa de reposição está abaixo de 2,1. Ou seja, nascem menos pessoas do que a taxa de reposição e nasce menos gente do que morre. Ah, mas como se a população brasileira subir 0,5% ao ano desde 2010, segundo dados do censo de 2012? Sim, a população continua crescendo. Por quê? Porque a pirâmide, você tem a expectativa de vida de que essas pessoas vão falecendo, né, seguindo o rumo natural da vida, e essa vai crescendo. Só que nem todas, só que a expectativa de vida está crescendo mais. Então essas pessoas, há 10 anos, era para elas já terem ido dessa vida. Mas com o aumento da expectativa de vida, elas continuam no topo da pirâmide. Mas podemos dizer que vai chegar uma hora em que muitas pessoas vão falecer ao mesmo tempo, até o tempo que você vai ter quedas da pirâmide, certo? O Brasil passou a taxa de 1,9 em 2013 e 2014. Eu não tenho os dados aqui, mas eu mexi muito com transição demográfica e eu lembro disso. E a projeção era para 2022 que o Brasil já parasse o crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? O número de nascimentos supera o número de falecimentos. E o Brasil tem um problema muito grande, que o Brasil tem uma taxa de homicídios de 50 mil pessoas. Na verdade, isso era quando eu mexia. Eu vi alguns dados da imprensa que estava na casa de 60 mil. No governo entre 2018 e 2022, isso abaixou. Pode ser política pública, pode ser pandemia, pode ser o problema que teve aí, né, que eu quase falei, de uma peste, né? Mas, não. Depois voltou para 60 mil, mas eu sei que na casa de 50 mil. Ou seja, a cada 10 anos nós perdemos 500 mil de pessoas. De quem? Quem é vítima de violência urbana? Jovens de 15 a 30 anos. Né? Jovens e jovens adultos. De 15 a 30 anos. Ou seja, a maior parte dessas perdas aqui, nós temos a base da pirâmide, que é a base produtiva. Tá? E aí, nós temos um problema, e também que a maioria são homens. Né? O que nós dizemos que a maioria são homens não é que 70%, não. Mais de 50% dos que morrem são homens, só que a população brasileira é bem divididinha, é 51 a 49, a população brasileira é bem dividida entre homens e mulheres. O que você gera é, você força, você tem uma diminuição da força de trabalho na casa de 500 mil
a cada 10 anos por década. Gente, isso é loucura. Não é bem? Isso é o Brasil. Isso é a demografia brasileira. Fora que o PIB per capita médio do Brasil é 11 mil dólares ano, per capita. Tá? 11 mil dólares ano, hoje, seriam 55 mil reais. 55 mil reais é mais de 4 mil reais mês. Poucas pessoas no Brasil ganham mais de 4 mil reais. Por quê? Porque você junta deputados e empresários que ganham mais de 30 mil reais por mês com pessoas que ganham 300, 400 reais por mês que vivem na linha da miséria. Então, onde é a média é 11 mil. Então, o Brasil é um país pobre, velho e violento. E aí você gera o seguinte. Nós temos 5 milhões de brasileiros, segundo Itamaraty, em 2023, que moravam fora do Brasil. Esses brasileiros são brasileiros que nasceram no Brasil, não descendentes brasileiros. Isso é uma estimativa. Quando você mora fora do Brasil, você não é obrigado a se registrar no consulado. É bom, mas você não é obrigado. Eu olhei os dados da estimativa e eu olhei alguns países e eu vi que tem nexo. Tem um país em específico que eu conheço a comunidade brasileira lá e o Itamaraty diz que existem 30 brasileiros ali naquele país. Eu acho que o número está bom. Eu conheço gente que mora lá há muito tempo e não se registrou na embaixada. Só que eu entendo que o número está bem aproximado, sim. Então eu acho que esse número é real. Eu acho que esse número bate. Cerca de 5 milhões de brasileiros. Tá? Em 2009, eram 3,2 milhões. Houve uma queda para 2 milhões de brasileiros em 2011. Provavelmente pela crise econômica de 2008. Que levou os países desenvolvidos a perderem a economia, se desvalorizar muito, e o Brasil começou a crescer muito até 2011. Em 2011, você começa uma ascendente de novo, até que em 2014 nós chegamos a 3 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Esse número vai e volta, até que em 2019 nós tínhamos 3,5 milhões e hoje nós temos 4,9, né? Também conhecido como 5 milhões, né? 4 milhões 996, também conhecido como 5 milhões em 2023. Quando uma pessoa sai do Brasil, é bom que ela vá na Receita Federal e faça uma declaração de saída definitiva para parar de pagar impostos no Brasil. É bom que ela faça. Em 2011, foram 8.070 saídas definitivas do Brasil. Em 2018, foram 23 mil. 23 mil saídas definitivas em 2018. E esse número só aumenta, certo? Esse número, 2018 faz quase 10 anos? Sim, mas é um número que a Receita Federal divulgou, é o último. Tá. Nós vemos que a maior parte dos brasileiros vivem nos Estados Unidos. 2 milhões de brasileiros. Aqui o número está em milhões, então 0,2 são 200 mil. Não, desculpa. São 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. 2,2 milhões vivem na América do Norte. A América do Norte é Estados Unidos, México, Canadá, o território francês de Santo alguma coisa e a Groenlândia, né? São 2 milhões, mas são 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, com 200 mil entre México e Canadá. Tá? São 660 mil brasileiros que vivem na América do Sul. Paraguai, Argentina, Uruguai, tá? Venezuela, Bolívia. São 80 mil brasileiros, né? 0,08 milhões, né? Então são 80 mil brasileiros que vivem no Caribe e América Central. Cerca de 40 mil que vivem na África. 60 mil que vivem no Oriente Médio. 225 mil que vivem na Ásia, descontando Rússia, né? E 60 mil que vivem em Austrália e Nova Zelândia. Oceania, né? E 1,7 milhões que vivem em Europa, com toda a população de brasileiros na Rússia nesse número, né? Não importa se é um brasileiro vivendo em Vladivostok, tá? Léo, por que você está falando tudo isso? Vejam,
5 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil. A maior parte tem de 15 a 39 anos. A média, e aí eu vou entrar no negócio chamado fuga de cérebros. Isso é um problema que você tem que entender sobre o Brasil. A educação superior no Brasil, ela é pública. É lógico que tem um problema no vestibular, o acesso, tal, mas, de determinada maneira, você consegue fazer os cursos, sim. E grande parte dos pesquisadores, que são as pessoas que produzem tecnologia, sejam tecnologia industrial, como pesquisa social, que também é importante. 6.700, segundo o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, CGE, 6.700 brasileiros, que é a nata dos pesquisadores, saíram do Brasil. Esse pessoal estudou em faculdades públicas e universidades públicas e saíram do Brasil. Eles estão errados? Não, eles estão certos. Por quê? Não dá para ter uma condição de vida relativa ao esforço intelectual que eles tiveram no Brasil. E se você fica no Brasil, você tem a taxa de 50 mil homicídios por ano. Você tem a carga tributária até maio, né, de janeiro a maio, são 5 meses, certo? São 12 meses no ano. Todo mundo fala, de janeiro a maio, você trabalha só para pagar impostos. São 5 dozeavos. 5 dozeavos, se a gente quiser colocar em estatística, 5 dozeavos, também é conhecido como 40% do que você produz é imposto no Brasil. Nós cobramos impostos escandinavos e temos serviços africanos. Então, o camarada, se ele tem condição, se ele tem um negócio chamado capital humano, que é estudo, ele sai. E às vezes, muita gente também, nos Estados Unidos o perfil é misturado. Nos Estados Unidos tem muita classe C também que emigra, principalmente de Minas Gerais, por motivos históricos, que vai lá para ser trabalhador braçal. Na Irlanda também tem muita gente que vai ser trabalhador braçal e tal. Só que o trabalho braçal que a pessoa desempenha nos Estados Unidos e na Irlanda, ou até como garçom, que eu não sei se pode ser colocado como trabalho braçal, ele ganha e tem uma condição de vida melhor nos Estados Unidos, Irlanda e Austrália do que no Brasil. E, vejam, os vistos, não estou falando de imigrantes legais, os vistos para pesquisadores e visto de trabalho, ou seja, o cara vai lá imigrando já para trabalhar, ou seja, com proposta de trabalho, aumentou 200% de 2022 para cá, para Portugal, 114% de 2022 para cá para os Estados Unidos e 544% de 2022 para cá para a Austrália e Nova Zelândia. Segundo a Frogman, que é um instituto, uma empresa-instituto, né, ela tem fins lucrativos, de imigração, que monitora imigração globalmente. Isso para brasileiros, né? E veja, 20% dos brasileiros têm ensino superior no Brasil. 20%. 2 a cada 100 brasileiros. 2 a cada 10 brasileiros, se você perguntar, ele tem ensino superior. Ele é formado numa faculdade. Os brasileiros no exterior, de 50% a 70% dos brasileiros, depende do país. Nos Estados Unidos é metade, é 50-50. Na Europa e Austrália é 70%. A Europa e Oceania é 70%. Na América Latina, você tem muita imigração de fronteira, tem os brasiguaios, né? Tem muito estudante brasileiro em Buenos Aires. O Milei deu uma cortada nisso aí, mas ainda tem. Na China e no Japão, você tem muitos trabalhadores. Na China, você tem muitos comerciantes, né? No Japão, aqui eu esqueci o Japão. No Japão, você tem muitos descendentes, tá? Na África, eu não conheço a comunidade brasileira na África, não esqueci Madagascar aqui. Eu não conheço a comunidade brasileira na África, mas a África engloba, né? A gente esquece, mas você tem a África do Norte, né? A África Setentrional, que Egito e tal, tem muito brasileiro de origem árabe, né? Então, aqui também o Líbano. Mas para trabalho, imigração para trabalho, você pode colocar aqui, que é Europa, Estados Unidos e Oceania, tá? Então você veja aqui, você tem uma fuga de cérebros. O Brasil gasta rios de dinheiro com educação pública superior e a nata dos pesquisadores
saem do Brasil. Eles estão errados? Não, eles estão certos. Você vê nas Forças Armadas, você tem as academias militares de formação de oficiais generais. Você vê o governador de São Paulo, o Tarcísio. Ele é formado na AMAN, depois se formou no Instituto Militar de Engenharia. Acabou técnico do Senado Federal. Porque ganharia mais dinheiro do que se ele fosse general. Ele tá errado? Ele tá certo. Ele tá certo. Fez tudo legalmente, tudo direitinho. Tá certo, pegou a licença, né? Nas academias militares, por exemplo, na Academia da Força Aérea, para você aprender a ser piloto de caça, tem um assédio muito grande da Emirates e da Qatar Airlines que pegam brasileiros formados na Força Aérea Brasileira para serem pilotos de linha deles. Isso acontecia muito em 2014. Eu sei porque eu vi isso acontecer. E a Força Aérea até estabeleceu que se você pedisse saída da Força Aérea até 5 anos depois que você se formou, você teria que pagar uma indenização para os cofres do Estado. O Estado está certo. E as pessoas estão certas também. Por quê? Porque o problema do Brasil é o seguinte: o Brasil já não tem capital humano. E ele não atrai o capital humano. O Brasil não atrai. Os cérebros brasileiros estão saindo do Brasil. E eu não estou falando de elite, gente. Não é elite. O problema é o seguinte: o Brasil gasta rios de dinheiro para formar o brasileiro, e os brasileiros que se formam, apesar dos problemas da educação pública brasileira ou da educação privada, porque não existe... Não acho que existam muitos gênios nas faculdades públicas, privadas também. Esse pessoal vai embora. E eu vou te falar uma coisa, seria muito pior se direito fosse uma universidade fácil de você trabalhar fora do Brasil. Porque a maior parte dos formandos são bacharéis em direito, né? Só que os bacharéis em direito, eles trabalham na burocracia pública brasileira, só que... Bem, enfim, produtividade, né? O que você produz, né? Então, o Brasil, nós chegamos... por que eu tô falando tudo isso? Você quer tomar uma decisão da sua vida? Não olhe só para finanças, tá? O que você quer fazer? Se você é um moleque de 18 anos, pega um visto. A Rússia tem muitas opções. A Rússia está com os problemas geopolíticos, mas a Rússia tem muitas opções. Existe na Europa também. Existe o Erasmus. Pega uma bolsa de estudo, vai estudar fora. Estuda, passa um tempo, depois volta. O problema brasileiro é que tem muita saudade da minha família, tá? Isso aí também. Mas enfim. O mundo tá aí. O mundo é muito grande. Não fique olhando só para finanças, para juros. O mundo é muito grande. Se capacite, veja a condição, não fique dependendo do Estado, do INSS, desse tipo de coisa. Veja, muita gente está indo embora. Muita gente já foi, muita gente não volta. Pode ser que volte, pode ser que não. É difícil, né? Não é uma apologia à imigração. Se você for imigrar, muito cuidado com golpes e com redes de criminosos, né, internacionais que pegam brasileiros, principalmente aqui, né, Mianmar, tal. Cuidado, façam coisas sérias, né? Procurem aí, busquem informação. Mas é isso, gente. O Brasil vai acabar? Vai. O Brasil vai passar por uma mudança demográfica muito séria, porque não existe espaço vazio, né? Podem vir fluxos migratórios para o Brasil, que podem ser bons, podem ser ruins, não pela população e pela etnia, mas como o Brasil vai lidar com isso. Tá? Se você tem entre 15 e 20, entre 15 é muito pouco, né? Entre 18 e 30 anos ainda dá para você fazer alguma coisa. Né? Às vezes a sua força de trabalho no Brasil não vale nada, mas fora do Brasil, né? Aqui tem muita opção de trabalho, principalmente online. Gente que precisa de quem fale português. Tá? Daqui, da Polônia para cá. Tá? Pesquise no mapa. Aqui, da Polônia para cá. Da Polônia até o Cazaquistão. Tem muita opção de trabalho. Muita. Né? Pesquise. E é isso, gente. Isso é o Rascunhos Econômicos. É ciência. Hoje nós tratamos um pouco de demografia, de economia aplicada à demografia, né? E de decisões. Decisões de microeconomia para você. O que você pode fazer para melhorar o seu capital humano, né? A sua força de trabalho. Tá certo? Curta, compartilhem, dê like no vídeo e inscrevam-se no canal. Mandem isso aí para quem vocês acham que precisa. E fiquem com Deus.